Bom, agora a gente vai falar sobre lei delegada e medida provisória. Por que tratar os dois temas juntos? Porque eu já disse em vídeos anteriores, a medida provisória, ela no âmbito local, ela não tem, ela não é norma de reprodução obrigatória e há, de fato, algumas constituições, como é o caso da Constituição Mineira, que não prevê a existência de medida provisória. A lei delegada, no entanto, ela é de reprodução obrigatória. E o que há de comum entre as duas e por que o relacionamento entre as duas? Aqui a gente tem que entender, sem grandes pretensões de fazer um histórico sobre o tema da legalidade, notadamente da legalidade da administração pública, do princípio da legalidade para a administração pública, que as constituições brasileiras e as constituições do mundo afora, quando colocam o princípio da legalidade da administração pública, impõem uma importante limitação à atuação da administração, notadamente em situações excepcionais. Situações nas quais eu não posso esperar o desenvolvimento regular do processo legislativo para que surja dentro do ordenamento jurídico uma norma, um ato normativo primário que autorize a atuação da administração pública. E também, mesmo que isso não diga a respeito com a atuação da administração pública, pode haver situações extremamente graves que não que demandam regulação normativa através de ato normativo primário e que não podem esperar pura e simplesmente a edição ou o processo legislativo com todos os seus trâmites e com toda a sua demora, que é natural, é razoável, é de se esperar, não se deve legislar de afogadilho ou de maneira rápida e tal. Nós estamos aí diante de uma pandemia, houve a necessidade de edição de medida provisória por parte do governo federal. Havia a necessidade de regular uma série de aspectos em matéria econômica, em matéria de relações de trabalho, diante da situação excepcional que se formou aí com uma pandemia que tem consequências graves para uma série de relações sociais. Bom, seja em virtude do princípio da legalidade da administração, seja em virtude de situações excepcionais que não tenham a ver necessariamente com uma autorização para a atuação da administração pública, o fato é que, desde sempre, pelo menos desde o século XIX, as constituições no Brasil e no mundo todo, elas estabelecem alguma espécie de forma de atuação normativa primária do chefe do executivo. Ainda que em caráter excepcional, ainda que em caráter muito restrito. Eu vou começar pela lei delegada, que está no artigo 68 aqui, porque ela faz parte desse rol de previsões constitucionais que reconhecem a necessidade de se dar uma certa, em determinadas situações, uma certa autonomia ao chefe do executivo para editar atos normativos primários. Aí o 68 diz assim: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º, não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso,
os de competência privativa da Câmara ou do Senado, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantias, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento. E, por último, a delegação ao Presidente da República será na forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, a ideia da lei delegada é que, diante de uma situação excepcional, o chefe do executivo peça uma autorização para legislar. E essa autorização para legislar vai ser dada pelo legislativo através de resolução. E o legislativo vai estabelecer os limites para que o chefe do executivo legisle. Em outras palavras, o parlamento delega o poder de legislar ao chefe do executivo, dizendo: olha, você poderá você poderá legislar através da lei delegada sobre tais e quais matérias, dentro de tais e quais parâmetros, no período X ou Y. É isso que quer dizer o artigo 68, no parágrafo 2º, quando fala que a resolução do Congresso especificará o conteúdo e os termos do seu exercício, o prazo inicial e final, dentro do qual o presidente poderá editar essas leis delegadas. Por que eu estou falando de lei delegada? Se você perceber no plano federal, a lei delegada deixou de existir há muito tempo. Porque, como veremos logo em seguida, nós temos a medida provisória, que digamos assim, é um equivalente funcional mais ágil, mais interessante, justamente para essas situações excepcionais aonde tem que se admitir a possibilidade de edição de atos normativos primários pela chefia do Executivo. Mas, como eu disse, por exemplo, em Minas Gerais, não havendo medida provisória, a lei delegada ainda é utilizada e muito utilizada na realidade aí, do nosso estado. Então, vale a pena observar que, no mais das vezes, muitas legislações importantes no estado de Minas foram aprovadas via lei delegada. Tá? Então você tem que ter isso aí em mente. E a delegação tem limites. Há assuntos que não podem ser delegados, foram lidos aqui, organização do Poder Judiciário, nacionalidade, cidadania, direito eleitoral. Então temos limitações materiais a coisas que são indelegáveis, a temas que são indelegáveis ao chefe do Executivo. O parágrafo 3º prevê uma possibilidade de que a resolução que admite a delegação faça com que o presidente fique autorizado, na verdade, a elaborar um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional para uma votação sumária, porque será uma votação única e vedada qualquer tipo de emenda. Então aí essa é uma opção, não é uma obrigação da resolução. E na verdade aí há uma delegação imprópria, porque na verdade o que se autoriza nesse caso é que o
presidente apresente um projeto de lei que terá uma tramitação, digamos assim, a jato, rápida, por votação única, vedado qualquer tipo de emenda. O Congresso dirá sim ou não, e por votação única, entenda-se votação feita pelo Congresso Nacional, ainda que sempre com a separação entre deputados de um lado, senadores de outro. A maioria é a maioria simples para apreciação, para a aprovação desse projeto de lei, dado que, como nos no parágrafo 1º do artigo 68, matéria de lei complementar não pode ser delegada. Então, em se adotando a fórmula do parágrafo 3º do artigo 68, o projeto de lei enviado pelo presidente da República nesse pedido de delegação impróprio, digamos assim, vai ser aprovado por maioria simples. Agora, se eu disse que no plano dos estados isso é muito importante, no plano dos municípios pode ser muito importante, porque os estados não têm obrigatoriedade de terem em suas constituições estaduais medidas provisórias. No que concerne ao plano da União, o que importa é a medida provisória que está regulada no artigo 62. E o artigo 62 diz assim: em caso de relevância e urgência, o presidente poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Então, primeira coisa, a natureza da medida provisória. A medida provisória é ato normativo primário, que produz efeitos imediatamente à sua publicação. Publicada a medida provisória, ela passa a ter a produzir efeitos. Então ela é ato normativo primário. Mas a medida provisória também e ela tem por isso uma dupla natureza, como aponta a doutrina, ela é um projeto de lei de conversão, porque editada a medida provisória em situações de urgência e de relevância, haverá a necessidade de você, presidente da República, enviá-la imediatamente ao Congresso Nacional, que passa a examiná-la como um projeto de lei de conversão. Aprovada a medida provisória, ela deixa de ser medida provisória e será lei, recebendo a numeração devida como lei. Há algumas particularidades que precisam ser tratadas nessa medida provisória como projeto de lei. Ela tem um sistema de tramitação que é extremamente célere, e que está aqui estabelecido dentro do artigo 62. Para começar, a votação começa na Câmara dos Deputados, o envio do projeto de lei de conversão é à Câmara dos Deputados, e lá vai se formar, por iniciativa das casas, uma comissão mista de deputados e senadores que vai fazer o relatório sobre a medida provisória, sugerindo eventualmente modificações ou não, para ser
apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado. Então aqui a gente já tem uma distinção muito relevante. Quando eu falei sobre o projeto a tramitação de um projeto de lei complementar e ordinária, eu disse que, como regra, o projeto de lei vai passar por 4 comissões dentro do Congresso Nacional, pelo menos. 2 na Câmara, pelo menos 2 na Câmara, pelo menos 2 no Senado. Aqui, reduzimos tudo isso a uma única comissão. Uma única comissão. Recebido o projeto de lei de conversão da medida provisória, haverá a formação de uma comissão mista de deputados e senadores que dará parecer. Parecer sendo concluído, formada a comissão se reúne, seus trabalhos se desenvolvem, ela dá parecer, eventualmente com emendas. O projeto de lei de conversão vai à Câmara dos Deputados, vai ao plenário da Câmara dos Deputados, que deverá se manifestar aprovando ou rejeitando. E segundo o que diz o artigo 62, essa votação se dá em 2 etapas na Câmara e também depois se dará em 2 etapas no Congresso. Primeiro, a Câmara vai examinar se existem os pressupostos constitucionais de urgência e de relevância, que são conceitos jurídicos indeterminados. E depois ela vai examinar o mérito da medida provisória. Então a votação é feita em 2 passos. Primeiro, a Câmara diz ou responde: há urgência ou relevância? Se ela disser não há urgência ou relevância, ou não há as duas, está rejeitada a medida provisória. Se ela disser sim, há urgência e relevância, ela passa a examinar então o conteúdo do projeto de lei de conversão, podendo fazer emendas. Aliás, as emendas já podem ter sido até feitas pela comissão mista, e aí o Supremo estabelece uma limitação muito séria em matéria de emendas ao projeto de lei de conversão. As emendas a serem apresentadas pelos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, têm que guardar estrita relação com o conteúdo da medida provisória. Estão proibidas ou não são admissíveis emendas que digam respeito a assuntos completamente diversos daquele que trata a medida provisória. Houve durante muito tempo a prática de se enfiar no projeto de lei de conversão emendas sobre temas completamente distintos daqueles do qual tratava a medida provisória. A tática política era exclusivamente aproveitar a tramitação do projeto de lei de conversão, que é muito célere e que é de interesse do executivo, numa jogada política que nem sempre era, digamos assim, das mais republicanas. Nós temos um ex-presidente da Câmara dos Deputados que hoje cumpre pena, já está condenado em 1º grau de jurisdição, acusado de corrupção passiva porque, quando deputado, relator da comissão mista, a que eu fiz referência, a única que existe para examinar, propôs uma emenda que nada tinha a ver com a medida provisória, e se descobriu que ele recebeu dinheiro de alguns setores, de agentes econômicos, empresários e tal, que estavam interessados em benefícios fiscais. A medida provisória tratava, sobre temas como meio ambiente. E aí o cara ele ia lá e punha uma emenda que dizia com desoneração da folha de pagamento ou com concessão de
isenção tributária e tal. Ficou comprovado que ele recebeu vantagens econômicas, recebeu dinheiro para fazer esse tipo de manobra. Essa emenda recebeu até o nome jocoso de emenda Jabuti, porque, enfim, a ideia de que o jabuti não sobe em árvores. Se você vira um jabuti em cima de uma árvore, alguém colocou ele lá. A ideia é meio tosca, no sentido de que há aqui um intruso e que um tema intruso a temática central da medida provisória, e geralmente esse tipo de prática é uma prática ilícita. Não pode dizer que sempre mas há uma grande suspeita aí de que haja algum tipo de interesse ou outro. O Supremo, então, já declarou a inconstitucionalidade de artigos inseridos em medida provisória para esse o fim de aproveitar a célere tramitação do projeto de lei de conversão com fins escusos. Aí. Bom, e por que o projeto de lei de conversão é assim tão rápido? Porque, segundo o artigo 62, o prazo para que a medida provisória seja apreciada é bastante limitado. Temos aqui. O parágrafo 6º diz que a medida provisória, se a medida provisória não for apreciada em 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, olha só, são 45 dias, e quem viu lá os vídeos anteriores viu que eu fiz referência à chamada urgência pedida pelo presidente da República. E lá eram 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado, se houver modificação no Senado ou emenda no Senado, 10 dias a mais para a Câmara votar o projeto. 45, eventualmente havendo emendas, 10. Esse lá, o projeto de lei com pedido de urgência, lá previsto no artigo 64 da Constituição. Aqui, a coisa é muito mais rápida. São 45 dias para Câmara, Senado deliberarem. E aqui, voltando àquela ideia, a Câmara é a casa iniciadora, aprovado o projeto de lei de conversão, ele vai para o Senado, o Senado tem que votar, e se eventualmente o Senado fizer emendas, vai ter que voltar para a casa iniciadora. Tudo isso tem que estar concluído em 45 dias. Tem que estar concluído em 45 dias no sentido de que, se a partir do 46º dia, esteja a medida provisória onde estiver, seja na Câmara,
seja no Senado, seja novamente na Câmara para apreciar emendas do Senado. Aonde estiver a medida provisória, a partir do 46º dia, ali onde ela estiver, naquela casa, ela vai trancar a pauta. Ficam sobrestadas todas e quaisquer votações que possam ser feitas ali. Então, é muito, muito apertado o prazo. Existe até projeto de emenda constitucional aumentando esse prazo, porque, notadamente, o Senado se sente muito incomodado com esta noção, ou com essa disciplina, porque, como o processamento do projeto de lei de medida provisória e conversão da medida provisória em lei começa na Câmara, muitas vezes a Câmara, entre a constituição da comissão mista, discussão, debates e votação, já gasta boa parte dos 45 dias, quando não gasta os 45 dias. E a emenda e o projeto de lei de conversão já chega no Senado Federal, como casa revisora, trancando a pauta do Senado Federal. Já houve situações, inclusive, em que o presidente do Senado Federal deixou de ler em plenário medida provisória, o projeto de lei aprovado na Câmara, o projeto de lei de conversão de medida provisória aprovada na Câmara e enviado ao Senado. Ele deixou de ler num dia porque havia votação de projeto de lei comum marcada, já combinada com a liderança, para o dia seguinte. Se ele lesse naquela sessão, ele trancaria a pauta e o projeto de lei que estava marcado para votação no dia subsequente não poderia ser feito, sendo que havia particularmente ali um grande acordo entre lideranças para que o projeto de lei fosse aprovado naquele dia. E o presidente do Senado, portanto, reteve a leitura em plenário da mensagem enviada pela Câmara com a aprovação do projeto de lei de conversão para viabilizar a votação de um projeto de lei. Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo deu, num voto até do ministro Joaquim Barbosa, a seguinte solução. Ele disse: olha, diante da excepcionalidade da disciplina estabelecida no artigo 62, é compreensível que o presidente do Senado Federal tenha tomado a medida que tomou. Agora, isso tem que ser avaliado caso a caso. No caso apresentado aqui, não houve má-fé, não houve fraude à Constituição, havia uma votação marcada para o dia subsequente, votação essa que foi custosamente consertada, costurada entre as lideranças do Senado Federal, e o que o presidente fez foi promover a votação do projeto de lei comum lá que corria, e em seguida ele imediatamente leu a mensagem vinda da Câmara e com isso trancou a pauta do Senado. É por isso que eu digo, há uma tendência a fazer uma mudança na Constituição. Existe uma PEC que estabelece prazos diferenciados para o Senado e para a Câmara e para o Senado, de modo que o Senado não fique tão prejudicado, porque de fato o Senado hoje está prejudicado pela disciplina estabelecida no artigo 62 da Constituição. Lembrando a vocês que, chegando no Senado, o projeto de lei de conversão já aprovado pela Câmara, ele também terá, Senado, que apreciar a medida provisória numa votação em duas etapas, tanto quanto na Câmara. Primeiro ele vai deliberar se há ou não há urgência ou relevância. E, em segundo lugar, caso diga que há urgência e relevância, ele passa então ao exame
do conteúdo da medida provisória em si, tá? Então é um rito extraordinariamente rápido. Não é à toa que essas emendas jabutis aqui, eu fiz referência há pouco, elas apareceram, essa expressão apareceu e essa prática, muitas vezes ilícita, apareceu justamente aqui. Porque como é muito rápida a votação, nós vamos ter. Havia muita possibilidade de fraude aí. No melhor dos casos, cumpridos os 45 dias, e aprovado na Câmara e no Senado, haverá segundo parágrafo 12, o parágrafo 12 diz, do artigo 62, aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionada ou vetado o projeto. Olha só, o artigo 12 precisa ser lido com atenção, o parágrafo 12, perdão, do artigo 62, porque ele estabelece uma distinção importante. Se o projeto de lei de conversão sofreu emendas no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, ele deve ser enviado ao Presidente da República para que o Presidente da República venha a se manifestar. Porque pode ser que o Presidente da República, diante das modificações feitas à sua medida provisória originariamente editada por ele, resolva por vetá-las. Agora, a contrário senso, você lendo o dispositivo, o parágrafo 12 do artigo 62, ao contrário senso, você tem que entender o óbvio. Se o Congresso Nacional aprova a medida provisória sem modificações, já não há necessidade de veto ou de sanção por parte do Presidente da República. Afinal de contas, foi o Presidente da República que enviou o projeto, que editou a medida provisória, que está em vigor e que não foi modificado. Então seria um absurdo, um rematado absurdo, fazer com que ele se manifestasse agora sobre aquilo que ele mesmo editou, se não houve modificação nenhuma. Então, passa-se imediatamente a promulgação e publicação da medida provisória, agora convertendo ela em lei com a numeração devida, porque não houve modificação. Então, voltando, haverá sanção ou veto ao projeto de lei de conversão de medida provisória? A resposta: sim, se e somente se o projeto de lei de conversão tiver sofrido emenda na tramitação dentro do Congresso Nacional. Esse é o ponto aí fundamental. Até agora eu falei da medida provisória como como projeto de lei de conversão. Falta falar algumas coisas sobre a medida provisória como ato normativo primário. Há algumas coisas importantes aqui. Primeiro, limites materiais. O artigo 62 estabelece uma série de temas que, no seu parágrafo 1º, não podem ser tratados por medida provisória. E eu vou remeter a leitura para vocês, a vocês, porque não faz sentido aqui ficar falando de todos eles. Eu faço algumas observações importantes aqui.
Não pode haver edição de medida provisória sobre direito penal. Sobre isso, é preciso ter cuidado, porque o Supremo já afirmou que essa proibição de edição de medida provisória em matéria de direito penal é quando tem que ser entendida de maneira inteligente. Significa dizer que a medida provisória não pode criar tipo penal, majorar pena ou piorar sob qualquer aspecto a situação do agente. Porém, se a medida provisória justificadamente é uma medida provisória que melhora a situação do agente, não há, em linha de princípio, óbice a que a medida provisória trate de matéria penal. E isso já aconteceu. No Estatuto do Desarmamento havia uma abolício criminis temporária de 1 ano previsto. Você que tinha uma arma não registrada ou que de alguma forma possuía algum tipo de armamento irregular, podia entregá-lo à autoridade pública num período de 12 meses após a edição do Estatuto do Desarmamento, sem sofrer qualquer sanção penal. Era uma abolício criminis temporária. O presidente da República, diante do bom resultado em matéria de arrecadação de armas ilegais que se verificou, atendendo à sugestão feita pelo Ministério da Justiça, editou medida provisória aumentando o prazo dessa abolício criminis por mais 12 meses. O Ministério Público, salvo engano, do Rio Grande do Sul, processou pessoas que haviam entregue armas depois dos 12 meses originariamente, originariamente previstos no Estatuto do Desarmamento, alegando que a medida provisória não podia tratar de direito penal. O tema chegou ao Supremo e o Supremo disse não. Aqui é mais do que razoável, porque a medida provisória ela não piora a situação do agente. Ela é uma medida provisória que estende o prazo de uma abolício criminis temporária por razões de interesse público, e temos que entender, e parece que isso que o Ministério Público não entende, ou não entendeu no caso, geralmente ele não entende, que esse tipo de garantia colocada aqui em matéria de direito penal é uma garantia que favorece ao agente e é protetiva dos direitos fundamentais. Então, isso aqui é digamos, quase que um desdobramento do princípio da reserva legal em matéria penal. Portanto, tem que ser tomado tem que ser lido com inteligência. O outro aspecto que fica aqui pendente de análise e que é relevante é a questão da possibilidade de medida provisória em matéria tributária. Já se discutiu isso muito no direito brasileiro, e o parágrafo 2º diz que medida provisória que implique instituição e majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos tais e quais, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editado. O ponto fundamental é que a doutrina sempre teve dúvidas acerca da possibilidade de edição de medida provisória em matéria de direito tributário, notadamente para a instituição de tributo e majoração de tributo. O parágrafo 2º aqui parece deixar claro, na linha daquilo que o Supremo admitia, de que é possível sim a edição de medida provisória em matéria tributária. E ele
apenas faz uma pequena limitação com relação aos impostos. Impostos são uma das espécies tributárias. São 5 as espécies tributárias do direito brasileiro, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. E com relação a impostos, haverá uma distinção aí importante. Para impostos, para que haja cobrança de impostos, salvo algumas exceções colocadas aqui, a medida provisória